Você já ouviu falar em trail running? É o atleta de corrida que troca as pistas, o terreno plano, por trilhas e montanhas. A dificuldade aumenta, mas também o contato com a natureza é constante. Hoje no Giro Esportivo a gente vai conhecer Cristiano Carvalho, que está aqui ao meu lado, o atual campeão da Floripa Ultra Trail. O Giro Esportivo já está no ar, fique com a gente. Vamos conversar então com o Cristiano Carvalho, mais conhecido como Cris, atleta que vem aí acumulando títulos nessa corrida de trilhas e montanhas. Cris. É justamente isso, é corrida de montanha e trilha, né? A gente, normalmente são provas de ultramaratonas, né? Então provas que são acima de 42 quilômetros, né? E, como você bem disse, tem essa relação com a natureza, né? Com terrenos tortuosos, né? E regrado de muito contato direto com a natureza, né? Cris, e além dessa questão do terreno que não é tão plano, né? E também do contato da natureza, que no asfalto nem sempre tem, quais outras diferenças que você enxerga de uma modalidade para outra? Por se tratar normalmente de corridas de ultramaratonas, né? Tem a questão do tempo que tu leva para realizar essa atividade, né? A questão do treinamento, né, específico, que precisa adquirir habilidades referentes ao percurso, né? E também levando em consideração cada prova que a gente decide participar, a gente precisa, de alguma forma, treinar especificamente para aquele terreno, para aquele formato de percurso em si. Legal, mas eu apresentei você no início aqui do Giro Esportivo dizendo que você é o atual campeão da Floripa Ultra Trail, mas isso é agora, né? Isso começou muito lá atrás, essa tua relação com a corrida, então vamos voltar um pouquinho no tempo. Como é que você descobriu a corrida, conheceu, começou os treinamentos e a tua evolução? Uhum. A corrida ela surgiu para mim na infância, na verdade, né? Eu tinha um exemplo muito próximo, que é meu pai, que serviu o exército e hoje é policial militar. E aí ele teve uma relação com a corrida, né? Tanto no exército, tanto na polícia militar. E aí ele contava essas histórias e isso meio que me gerava uma Foi incentivando? curiosidade, foi me incentivando e tal. E o esporte lá em casa, e o meu esporte, sempre foi o futebol, né? Então, querendo ou não, a corrida fazia parte, porque a corrida estava presente na condição de se preparar para jogar futebol, né? E aí, lá na infância, na escola, eu participei de algumas competições, né, representando a minha escola, na época, em minis maratonas e tal, e já se destacava um pouco assim, mas não era o que eu queria, de fato, né? A vida foi passando, né? As responsabilidades foram chegando também. E aí, na pandemia, devido à impossibilidade de realizar atividades em grupo, né? O que sobrava era escolher por os esportes individuais que preservavam a questão da saúde naquele momento, né? E aí, durante a pandemia, eu encontrei na corrida um desafogo, assim, tanto para a questão mental, né? Porque a Uhum. gente estava num momento difícil, e tanto para a questão de atividade física. Eu sou um apaixonado pelo esporte, eu vivo o esporte a minha vida toda, assim, de acompanhar outros esportes. Sempre fui um cara que era vidrado em Olimpíadas, qualquer competição, eu queria saber, eu queria entender como que era, como que funcionava, tal. Eu meio que estudava um pouco sobre isso. E aí, acho que o encontro meu com a corrida, ela se deu no momento exato e ainda há tempo de chegar na condição que eu estou hoje de competição, de buscar alta performance. Uhum. E me conta, Cris, quando é que bateu aquele estalo, aquele, né, insight que você falou, não, sou bom nisso daqui?
Vou me dedicar agora 100%. Então, eu treinava com... Eu tinha um treinador que é muito conhecido na área, que ele participava de provas de trail, né? E aí a parte dele participar de prova de trail, ele começou a divulgar a modalidade. Eu disse, poxa, isso aí é legal, cara. E aí eu achava surpreendente o cara correr 50, 100 quilômetros. Eu disse, caramba, como que consegue e tal. E aí eu conversei com ele, disse, cara, eu gostaria de entrar nessa modalidade. Eu estava correndo só no asfalto até então, né? Isso foi em 2022. E eu disse, eu quero conhecer esse esporte, né? Daí ele disse, ó, um nível de dificuldade de uma corrida de trilha e montanha, ela é diferente de uma corrida de asfalto. Então tu precisa de um período de adaptação. E aí nesse período de adaptação, tu tem a necessidade de iniciar por provas menores, né? Para fazer um percurso até chegar às grandes distâncias, né? E aí eu disse, poxa, vamos lá. E pedi para ele uma indicação de que prova eu poderia iniciar, né? E ele me indicou uma prova que acontece aqui em Santa Catarina. É uma prova reconhecida nacionalmente, ganha o título da prova mais difícil do Brasil. E uma das distâncias que tem nessa prova é o 25 km, que é a Mons Ultra Trail, que acontece lá em Nova Trento. E na minha primeira participação, uma grata surpresa para algumas pessoas, mas para mim eu sabia que eu tinha uma condição de chegar, eu fui o 5º colocado geral. E aí aquilo acendeu uma luz dizendo, opa, eu acho que eu me dou bem nesse negócio, né? E eu tenho uma característica na corrida muito bacana, que é a descida. A minha especialidade é a descida. Então, os terrenos técnicos, onde tem pedra, onde tem trilha, onde tem raízes. Em Nova Trento você conhece muito bem, né? Nossa, eu acho que é um local onde eu mais me dou bem, assim, né? Já são 3 participações consecutivas na prova. As 3 participações eu alcancei o pódio geral, né? No último ano eu fui o 5º colocado geral na prova de 55 quilômetros, né? E você teve um bom resultado, então? Sim, tive um bom resultado nos 3 anos, né, dessa prova. Mas esse primeiro resultado, de fato, disse, essa é a modalidade, é isso que eu quero, tal. E aí eu comecei a visualizar, pô, mas eu quero isso, mas eu quero mais. Eu tenho sede do mais, assim. Isso me motiva, isso me leva a querer alguma coisa, isso me dá razão, sentido para as coisas que eu faço, né? E aí o querer mais é buscar distâncias maiores, né? E aí com a orientação, né, a gente fala, eu acho que isso é muito importante falar, né? Eu não cheguei ao ponto de correr 75 quilômetros sozinho, eu tive toda uma orientação técnica específica, né, principalmente hoje do meu treinador, me ajudando a trilhar um caminho para alcançar de fato a condição de performar em grandes distâncias. Falando de 75 quilômetros, eu fiz a abertura do Giro Esportivo hoje falando, né, da Floripa Ultra Trail. Esse aqui é o troféu, né? Esse é o troféu. Aqui tem o percurso, né? Segura pra gente aqui. 75 quilômetros. 75 quilômetros. Recordista dessa modalidade. Isso. Podemos falar recordista mundial dessa modalidade? Né? Acho que sim. Como eu disse, hoje, oficialmente registrado, eu sou o homem mais rápido a atravessar a ilha de Florianópolis de ponta a ponta. 9 horas e 6 minutos. Fiz o tempo oficial deu 9 horas e 6 minutos com aproximadamente 77 quilômetros, marcou um pouquinho mais assim no relógio. Aqui, né? Então, desse trajeto aqui, você teve um percalço bem no início aqui também, né? Então, cara, assim, a corrida a ultramaratona, ela é uma corrida que leva ao atleta a administrar diversas situações durante a prova, né? É uma corrida longa, né? Eu digo que a ultramaratona, e compartilho com outros colegas isso, que ela espelha a vida, né? A nossa vida ela é cheia de percalços no caminho, né? O caminho é longo, né? A diferença é que na corrida tu sabe que tem uma chegada, na vida tu não tem noção de onde que é essa chegada. E a montanha representa bem os altos e baixos. E a montanha representa os altos e baixos, né? Então durante 75 quilômetros é muita coisa que tu precisa administrar, né? Eu larguei de madrugada, à noite, numa trilha muito técnica, para quem conhece, entre
Naufragados e Açores, né? Depois passei pela Lagoinha do Leste, isso tudo à noite, né? Com uma lanterna de cabeça, focado, prestando atenção. Infelizmente aconteceu um probleminha no início, que foi uma torção no pé, que daí eu tive que administrar isso, né? No decorrer da prova, me limitou em alguns movimentos, mas aí a gente vai se adaptando. O objetivo era só era chegar até o final, né? Era completar. Legal. E, de fato, eu tinha comentado com algumas pessoas que eu tinha o objetivo de bater o recorde da prova, tal, e chegou. Mas a corrida e o esporte não é só sobre ganhar, né? Sim. A vitória das pessoas são diferentes, né? Eu hoje busco a alta performance e tento obter o melhor resultado possível. Mas o melhor resultado possível que eu quero é o meu resultado, Legal. não é o dos outros, né? Em casa, Cris conta com o apoio incondicional da família. A companheira e o filho são os principais torcedores e incentivadores. As recentes conquistas enchem de orgulho a família. Valdir é só elogios ao pai. Eu me sinto muito orgulhoso porque toda semana ele treina firme. Fim de semana ele acorda 4 horas da manhã para ir treinar com os amigos dele 30 e poucos quilômetros. Então ele treina firme e para ganhar os troféus ele faz para merecer. A esposa conheceu Cris quando o esporte praticado por ele era o futebol, mas com os desencontros do casal por conta dos jogos, quando ainda namoravam à distância, fez ele buscar uma nova modalidade. O Cris jogava futebol, eu só vinha para cá, ele morava na Pinheira, só vinha para cá a cada 15 dias, né, final de semana, porque eu trabalhava em Tubarão. E aí ele jogava futebol. E aí, bem no final de semana que eu vinha. Talvez ele teve que trocar um pouquinho de esporte, porque aí ele vinha para cá e a gente não ficava junto no final de semana. E aí veio a pandemia e tal, e aí acho que ele tomou gosto, porque ele começou, acho que a ver outras pessoas, tomou gosto pela corrida. Na pandemia, Cris intensificou os treinamentos e Andresa sempre esteve por perto, acompanhando cada passo. Inclusive, enaltece o fato do companheiro ter deixado o cigarro, tudo graças ao novo esporte de alto rendimento. O Cris tinha o hábito, né, de fumar, e eu e o filho dele, nós pegávamos no pé dele, assim, né, cobrando dele parar, tal. E mesmo assim, ele foi correr para tentar ver o que ele gostava, né, e ele gostou. Ele tomou gosto. Teve eu chamo ele de que ele viciou, né, na corrida, e aí ele foi, assim, e o Cris é muito competitivo. Então, assim, o que ele faz, ele quer mais, eu posso mais, eu vou além. E aí foi indo com essa corrida e ele tá até hoje, assim. As ultramaratonas de montanha, competições que ultrapassam os 50 quilômetros, exigem preparo físico, mental e muita disciplina. Cris recebeu por muito tempo um acompanhamento profissional. E a trajetória do Cris como atleta da assessoria e treinado por mim começou mais ou menos uns 3 anos e desde aquela época ele já demonstrava ser um atleta muito disciplinado, muito dedicado e muito resiliente também em se dedicar aos treinos, em se dedicar a todo o planejamento e já naquela época já mostrava um grande potencial e no decorrer desses 3 anos houve uma grande evolução, né, de um atleta, vamos dizer assim, recreativo, né, um atleta amador e a cada mês, a cada ano ele foi evoluindo, conquistando resultados e hoje em dia aí, alcançou aí, grandes resultados, né, em provas de grande relevância, não só regional, estadual, mas como nacional também, e está entre os grandes nomes aí, entre os grandes atletas da corrida de trilha e montanha no Brasil. Então, e espero ainda aí que por toda essa dedicação e disciplina, ele ainda vai conquistar grandes resultados como atleta. E os pais de Cris também falam orgulhosos do filho atleta. Desde criança, né? Desde que ele era pequeno, ele sempre teve habilidade no futebol,
Ele sempre foi competitivo, ganhou muitas medalhas, tanto na CME do município como no colégio, nos joguinhos, né? E a corrida chegou na vida dele há pouco tempo, né? A gente não imaginava que ele tivesse tanta habilidade para isso também, o dom de correr. Mas a gente sabia da perseverança dele e a gente sabe que ele sempre foi de correr atrás das coisas que ele quer, sempre correndo atrás dos seus sonhos, né? Então, graças a Deus, ele está muito bem. Parabéns, meu filho, que essa vitória foi incrível, né? Você é a motivação e a inspiração para nós. Cris, para a gente finalizar aqui, já estamos chegando ao final. Você trouxe aqui alguns troféus que marcaram para você, medalhas também. De forma resumida, vamos dar uma passada aqui, que cada um representa para você, né? Pode ser numa frase, assim, né? Bem resumido, de medalhas. Esse aqui a gente já falou, que é o Floripa Ultra Trail, né? Esses outros aqui, o que você tem de carinho especial? Então, eu fiz esse percurso, né, de chegar nas ultramaratonas, né? Então, esse ano eu só realizei ultras maratonas, que são provas acima de 50 quilômetros. E esse aqui é o troféu da Mons Ultra Trail, que é essa prova que me deu o start de que esse era o esporte que eu gostaria de praticar, né? Esse troféu aqui é da La Mission, que é uma prova que acontece em Minas Gerais, em Passa Quatro, uma prova, talvez a prova mais importante do Brasil, né? E aí conseguir um resultado lá é muito importante, é um local belíssimo. E aí esses dois últimos são resultado desse caminho todo, né? Esse ano eu realizei essas duas provas e as duas provas eu fui campeão e as duas provas eu bati o recorde da prova, que é a Imaruí Ultra Trail, que acontece aqui no sul do estado, Imaruí, e a Floripa Ultra Trail, que é uma prova de... E essa aqui é a medalha dela, Essa é a né? medalha dela, que é a prova da ilha, né? Do local onde eu me reconheço fazer parte, é o local onde eu nasci, e aí tem muito daquela coisa de, tu quer ser o melhor, então tem que ser o melhor do teu lugar, e aí acho que hoje eu posso dizer que eu estou entre os melhores da minha cidade. Para fechar então nosso papo, onde é que o Cris quer chegar? Então, os objetivos, eles sempre são... Eu sempre tento mirar o mais alto possível, né? Acho que a gente tem que mirar alto mesmo, porque acreditar, ter essa autoconfiança. Então, eu pretendo, no longo prazo, né, ter a possibilidade de um dia representar o Brasil em uma competição internacional. E sei que o caminho é longo, tal, mas eu acho que é possível e vou trabalhar para isso. Legal. Cris, muito obrigado pelo papo. Valeu. Você conheceu hoje aqui o Cristiano Carvalho, multicampeão aí, né, de corridas de montanhas e de trilhas. Papo muito legal. Desejo sucesso aí na sua carreira esportiva. E o Giro Esportivo fica por aqui e a gente volta em breve com mais um programa aqui pela TVA. Até lá.